Reflexão aqui no conteúdo edificante, pedal reflexivo, falando acerca do ter e do ser, já que nessa sociedade de inversão de valores, o ter vale mais do que o ser. Vamos falar sobre essa temática, deixando seu like, se porventura nesse canal, se inscreva. Pois bem, no mundo odierno, nessa sociedade comum, segundo fala o Bauman, líquida, em que não se tem certeza de nada, onde se vive de uma maneira totalmente incerta, com sobes e desces, as pessoas não sabem exatamente o que querem, diferente de outras ou antigas gerações que tinham um pensamento mais coeso, mais decisivo e sabiam o que queriam, como antigamente nossos antepassados, avós. Eles queriam casar, eles casavam, eles lutavam para construir um lar, uma família. E nessa sociedade que vivemos está muito incerta com relação ao casamento, casa hoje, descasa amanhã, não sabe exatamente o que querem, buscam uma profissão, já mudam, fazem isso, fazem aquilo, não estão contentes com nada. Tem aí a geração canguru, onde os filhos estão cada vez mais ficando na barra da saia da mãe ou sob o teto do pai, enfim, com os pais, né, morando. Isso não quer dizer que eles não tenham independência financeira, mas eles continuam com os pais, né? Às vezes tem, sim, seu salário, tem como se virar até morar sozinho, mas não quer, prefere o aconchego do lar da mãe e do pai. Então, assim sendo, essa sociedade bastante confusa, bastante complicada, nós temos visto a questão dos valores também mudando, né? Principalmente, como eu estava dizendo, ou é a temática do vídeo, ter e ser. As pessoas tendem a tendência de olhar mais para o que o camarada tem, a pessoa, seja homem, seja mulher. Até os homens estão cada vez mais gigolos, vamos dizer assim, dependendo de mulher e olhando se ela tem, importando se ela tem caráter, se tem coisas que de fato são consideradas honestas, mas sim o que importa mesmo é o ter, não o ser. E obviamente as mulheres, né? Isso em relacionamentos, mas é em tudo, até em amizades, família e por aí em diante. Se você tem carro, casa, dinheiro no bolso, não importa se aquele dinheiro veio de fraude, veio de jogos ilícitos ou de práticas ilícitas, se veio de roubo, se veio de tráfico de drogas, se veio de qualquer ilicitude. O importante é você ter. Do contrário, você ser uma pessoa justa, proba, é até taxada você de tola, de pessoas que não sabem viver a vida e etc. Se a pessoa tem um caráter, se a pessoa realmente preza pelo bom senso, pelos bons costumes, preza por fazer de fato aquilo que é certo à luz da moral, não vale a pena se a pessoa não tem o poder monetário, o capital e tal. E assim nós vivemos, assim caminha a humanidade. E por isso que a gente tem visto tantas pessoas aí perderem a estribeira exatamente atrás do ter e não do ser uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, do ser uma pessoa realmente confiável. O importante é ter, e o ter vale passar a perna do outro, puxar o tapete, enganar, larapiar, né, roubar e tantas outras coisas mais. E de vez em quando você encontra aí personagens conhecidos da política e de classe alta, até mesmo sendo preso. Porque não cessa o querer, o ter. Quanto mais tem, mais querem. A avareza tomou conta. Vê o caso do Cabral, que está confessando até mesmo que fez o que fez. Na realidade, ele está confessando em busca de uma benesse da delação premiada, a fim de diminuir, obviamente, a sua pena, que está estipulada até o momento de 198 anos. Não tem nem como
ele cumprir isso em vida. Obviamente que no Brasil nós temos 30 anos como pena máxima, ele já está aí com seus 50 anos, 30 anos, 80 anos, ou seja, ele vai ficar até praticamente o fim da vida dele na cadeia, ele não quer. Então por isso que ele está dedando tudo e dizendo que realmente ele tinha o vício de roubar ou o vício de fazer algumas ilicitudes e tal. E no início ele não pensava assim, né? Ou não falou dessa forma. Então você percebe que até mesmo dentro da classe média ou dos filhinhos, vamos dizer assim, de papai, se procede dessa forma. Cada vez mais, querem, porque assim pode ostentar restaurantes de alto custo, sustentar mulheres de luxo e por aí em diante. E dessa forma, eles cada vez mais quebram seus próprios princípios, leis, fazem realmente algo muito perverso. Então, principalmente aquele que é cristão, que também temos cristãos envolvidos, como o Eduardo Cunha, né, que era cristão preso, o Garotinho também foi, entre outros aí que têm sido presos, e não só políticos cristãos, como outras pessoas apenas cristãs, ou pastores e padres, por conta exatamente da avareza, do querer ter e não optar pelo seu, obviamente. Desta forma, meus caros, e para encerrar, a humanidade cada vez mais vai se destruindo, porque enquanto que ela ficar nessa ganância pelas coisas dessa vida, já disse Jesus, que é para nós não ajuntar tesouros aqui na terra, para buscar tesouros nos céus, que é exatamente prezar pelo que vale, pelo espiritual, pelo ser honesto, por ser um cristão de verdade, fazer a vontade de Deus, ser um cidadão dos céus e não um cidadão terreno voltado a fazer simplesmente os caprichos dessa vida e da carne. Se assim não voltarmos, ou no caso, quando digo não voltarmos, aqueles que estão praticando ilicitude, sejam cristãos ou não, com toda certeza as consequências vão vir e por conseguinte também muitas pessoas vão acabar sofrendo, enfim, vai haver aí, obviamente, uma série de problemáticas. Eu gostaria de ir mais a fundo nessa temática, mas como eu estou numa externa e aqui é muito arriscado a gente fazer vídeo, eu vou parando por aqui, mas acho que deu para entender exatamente o que eu propus nessa reflexão. Devemos optar pelo ser, por ter caráter, por ser gente do bem, ainda que a gente perca a oportunidade de ficar ricos, de ter carros, apartamentos, riquezas e mais riquezas passageiras na realidade, né? Porque a verdadeira riqueza é aquela que Deus nos dá, que é a sua bênção, que não acrescenta dores, ou seja, que o sujeito não vai parar na prisão, que o sujeito não sofre com vexame e vergonha, porque a sua reputação vai de água abaixo por conta exatamente de buscar coisas ilícitas, derrotar a santidade, pode até derrotar um homem justo, ou ser um homem justo, um homem de bem, mas quando é pego no flagra, fazendo ilicitudes, exatamente para sustentar esse ter, porque esse ter vai lhe trazer uma série de benefícios, entre aspas, ilusórios, né? Vai dar aquela sensação de você estar podendo ser o cara ali e tal, as mulheres, no caso dos homens, ou as mulheres tentando ostentar para as outras e tal, mas tudo isso não vale nada a pena. Inclusive aqui, faz algum tempo, próximo da região, tivemos uma pessoa que era até muito bonita e acabou se envolvendo no tráfico de mula e tal, e internacional, foi presa num aeroporto aí, numa cidade na Europa. E isso realmente mostra que não adiantou de nada, tudo que o homem semear ele vai colher. Em nome daquele status, daquela bênção falsificada ou da festividade, de ter uma vida melhor, na realidade se tem uma vida muito mais pior do que se imaginava. Então pensamos sobre, importante é ser principalmente conhecido diante de Deus como um servo, uma serva, temente eu mesmo, fazendo aquilo que lhe agrada, porque no momento certo o Senhor vai nos recompensar, mesmo que não seja nessa terra, mas na vida eterna, com toda certeza, tudo isso que nós passamos aqui, os vitupérios de Cristo, valeu a pena, porque realmente Ele dará aquilo que merecemos, ou cada um será julgado segundo as suas práticas, e Deus é galardoador daqueles que buscam, daqueles que fazem a sua vontade, que não cede à tentação, que são submissos à sua vontade, resistindo à tentação do inimigo, e por conseguinte, tendo a bênção maior,
que é a vida eterna, e também até aqui mesmo, se poupando ou livrando de sofrimentos e perrengues maiores, como de uma prisão, como de perseguição, como de ameaça de morte, e por aí em diante, tudo por conta desse mundo do crime, que realmente seduz a muitos. Há facilidade, há ter isso e aquilo, né? Mas o caminho, como já disse Salomão, há um caminho que parece bonito, parece perfeito direito, mas o fim é a morte. É esse caminho que não é o caminho de Jesus, o caminho dos atalhos, das facilidades, de tudo é possível, que todo mundo trata bem e tal, porque você tem o dinheiro, mas quando você não tem o dinheiro, né, você não é nada. Então, assim sendo, a gente tem que prezar por isso. Eu vou parando por aqui porque já está aparecendo uma série de complications aqui no local onde eu estou, né? Quando eu digo complications, é realmente algum perigo referente aí, você já deve saber o que. Ok? Então fique com essa reflexão e até a próxima. Caros Pedal Reflexivo, vamos falar acerca de falsidade. Eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Falsidade como hipocrisia, demagogia, mentira e por aí em diante. E são tudo a mesma coisa, são sinônimos. Eu estava há pouco falando com meu tio referente à política e me lembrando, me recordando de um determinado político que esteja até mesmo no poder aí na cidade, né? Que tinha prometido determinado algo, determinada coisa em certo local da cidade e tal, e até registrou um cartório com proposta e tal. Já está chegando o seu final, né, do mandato e nada absolutamente. E em contrapartida, onde ele reside, onde mora, tudo mil maravilhas, né? Quer dizer, puxando a brasa para sua sardinha, fazendo para si e em nome de fazer para o povo ou para a coletividade. Inclusive, quando eu vim para cá, encontrei a sua esposa, né? Eles muito bem na sua casinha. E assim a gente percebe que o que vale mesmo é a mentira, é a falsidade. E não é só na política, né? Na religião, em vários grupos sociais. Quando digo que vale é no sentido irônico, né? Não vai me interpretar mal. Porque se você vai dizer a verdade, você passa como um sujeito invejoso, maligno, perverso, né? Sempre de rotulo de alguma coisa. Inclusive, eu resido numa cidade chamada São João Batista, como já deve saber. E São João Batista, quem foi? Né? Foi exatamente aquele que falou a verdade, dizendo: Herodes, a mulher que tu possui não é tua, é do teu irmão Filipe. E aí, perdeu a cabeça, falar a verdade. Né? Foi lá, Herodias fez aquela dança, aliás, a filha dela fez aquela dança e pediu, já que tinha então essa possibilidade, o rei, alguma coisa em troca e pediu a cabeça de João Batista. E isso acontece nos dias atuais. Você falar qualquer verdade que seja no âmbito político, seja no âmbito religioso, seja em qualquer grupo social, como já falei, você passa a ser o perturbador, você passa a ser o inimigo e possivelmente você corre até risco de morte. Essa é a grande realidade. Porque tudo se faz com mentira. Aliás, uma música que o Zé Ramalho fez, que na realidade essa é uma das que ele fez, um álbum específico das músicas do Bob Dylan, que ele diz o seguinte, numa das músicas: a verdade desse mundo vem de uma grande mentira. E tem razão, porque de fato o que impera é a mentira. Por isso que Jesus disse para os fariseus que eles tinham por pai o diabo, que era o pai da mentira e homicida, desde o princípio, porque ele, quando tenta usurpar o trono de Deus, já estava fazendo o próprio homicídio, se suicidando, se matando a si próprio, melhor dizendo, né? Já que a palavra homicídio quer dizer matar alguém, matando a ele próprio, que pode, inclusive, ser sinônimo ou dentro de um contexto da tradução da própria palavra do grego para suicídio também. Então, você percebe o seguinte: você quer ter prosperidade, bênção nessa vida? Minta, né? Mas uma boa mentira. A mentira, de fato, que dificilmente seja descoberta. Porque é assim que procede as coisas. Você, como político, quiser vencer, né, vai fazer como um sujeito aqui também da cidade acabou fazendo. Comer
um pãozinho com mortadela com os pobres, mas sendo ele um playboyzinho, um filhinho de papai que nunca fez isso na vida, só fez para o fito político. Inclusive eu tinha um parente que tentou namorar a irmã dele e ele não deixou. Ele e o outro irmão dele brigaram. Por quê? Porque meu parente, meu primo, ele já está casado, já está muito bem resolvido, graças a Deus, era pobre. Então você vê a hipocrisia desses políticos, né? Você vê a falsidade, você vê a hipocrisia, que eles se fingem ser aquilo que eles não são. São mascarados, né? A hipocrisia quer dizer isso. Inclusive até o termo original, etimologicamente falando, é máscara. A máscara dos artistas que existiam na época, no tempo grego. Né? Das chamadas de dramaturgia, né? Ou dos dramas gregos e tal. Então, você para analisar, senão você vai ser enganado, né? Aquele que não conhece a verdade, aquele que não busca, vai ser facilmente enganado. E principalmente aquele que não tem conhecimento de nada, né? Me recordo do meu saudoso avô, que era facilmente manipulado, enganado nessas questões de política. Porque prometiu isso, prometiu aquilo, uma certa feita, relatos pessoais, mas é interessante para você ter uma ideia. Ele tirou a foto com um político famoso da cidade, inclusive, que está em Brasília, está como senador em Brasília. E na época, me parece que ele era candidato a governador aqui no estado. E ele veio felicíssimo da vida, né, porque teria tirado a foto com o ídolo dele, entre aspas, e disse assim para minha mãe, que era a filha dele: olha, agora você tem essa foto aí, mostra para alguém, para ver se você consegue uma faculdade, porque naquela época era assim. Início dos anos 2000, antes dos anos 2000, não tinha ProUni, não tinha nada, né? Você tinha que falar com um deputado grande, com alguém grande, para ver se conseguia uma bolsa, principalmente o necessitado. E ele veio felicíssimo da vida, achando que ia ajudar a filha nesse sentido, mas nada foi feito. Inclusive, ela até tentou e não conseguiu nada nesse sentido. E aí eu fiquei, depois, claro, mais tarde, ele falecido, estudando política e tal, e vendo como meu avô foi enganado e influenciando a gente a votar naquele determinado candidato, a votar naquele determinado partido, sem um senso crítico. Essa é a grande verdade. E por isso que você tem que atentar para examinar tudo e reter o bem, como diz a Bíblia. É no campo religioso, ou da igreja, ou que fala em nome de Deus. É na política, é no trabalho, é na faculdade, é em casa, em tudo. Tá? Senão, você está perdido. Você é mais um enganado, mais uma marionete do sistema. Porque, como já disse, a mentira é que reina. Né? Quem quer ouvir a verdade? E se somos da verdade, nós temos que falar. Principalmente porque Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que prezar pela verdade, ainda que a gente tenha algumas falhas, venha até mentir em determinados momentos para nos defender, alguma coisa nesse sentido, né? Mas nós temos que procurar de fato fazer a diferença. Diz que um verdadeiro político que não promete nada, dificilmente vai ser eleito. Essa configuração aí de nova política, na realidade, é uma velha política que aí está no Brasil. Só você parar para analisar. Os que estão no poder são a maioria que apoiaram a velha política de Lula, de Dilma, de FHC. Só você analisar, né? Se você ficar bitolado em ideologia, seja de A ou B, seja de esquerda ou de direita, você está também enganado. Que é isso que eles querem, de cegar. Com a paixão, com a patos, que é do original do grego, patos, que serve tanto para a patologia, doença, como para a paixão. E todo apaixonado fica cego, né? Como diz o ditado, né? O cara fica cego, né? O amor cega. O amor no sentido de paixão, patologia. Então fugimos de toda a falsidade, seja no âmbito que for, porque nós não podemos compactuar com a mentira, né? Com a falácia. E quantos que utilizam o nome de Deus, inclusive, para justificar os seus erros e as suas mentiras, para falar verdades, entre aspas, que não são, nunca foram. Aquilo que o profeta já dizia: falo no meu nome sem eu nem ter mandado. O próprio Senhor falando na boca do profeta, parece que foi Ezequiel que falou isso. Chamam de mal bem, o bem de mal, Isaías já falava, né? Chamam a verdade de mentira e mentira de verdade, e é assim que eles procedem. Então, meus caros, sejamos bereanos
que nem um povo, perdão, de Bereia, que examinava tudinho o que o apóstolo Paulo pregava para ver se era verdade. E assim seja para a vida, tudo que é falado, vão checar, vão procurar, vão perquirir, senão vão ser enganados. Né? Eu já contei aqui várias vezes no canal que às vezes eu fico vendo algumas atitudes patéticas de literalmente políticos da velha política. E a própria palavra político ou política já quer dizer interesse, né? E nem sempre é um interesse coletivo, é o escuso, o próprio e tal. Camaradas, por exemplo, que nunca foram adeptos de religião, nunca foram favoráveis ao catolicismo ou o protestantismo, agora estão sendo, né? Agora estão visitando igreja evangélica, principalmente, porque tem aí a bancada evangélica, né? Vamos dialogar, vamos ganhar voto. E se alguém fizer uma campanha que não vai falar ou dialogar com a bancada evangélica, tá? Dificilmente ganha, porque eles não vão votar. Fazer que nem o Cabo Daciolo fez, né? Que a maior decepção dele foi com a bancada evangélica, justamente porque ela se vende, ela é corrupta, assim como qualquer outra bancada, que não preza realmente pela palavra de Deus, né? Quando eu digo qualquer outra bancada, claro que existe aquelas que não se vendem, vamos dizer assim, né? Mas são bem poucas, como qualquer outra, que são quase a maioria. E aí, se você não fazer isso, não fazer a jogatina, não visitar um templo, não visitar uma igreja católica, não, você é antirreligioso, você é cético, você é perverso, né? Como se Deus passasse em templos, só tão somente em templos, e aprovasse a política dos templos, né? Em cima dos púlpitos. Isso é lamentável, porque você tem que ter um local específico para adorar a Deus, e não para fazer palanque político. Mas falar isso tudo, o que acontece? O sujeito é herege, demoniado, é isso, é aquilo, pirado. Né? Pode me chamar de tudo isso, mas eu não sou falso, hipócrita e nem demagogo. Isso é que importa. E é isso que o Evangelho propõe e que os cristãos verdadeiros devem fazer, né? O falso falar mentira, a hipocrisia, de fato, a máscara, tentar parecer uma pessoa religiosa e não ser, piedosa, santa, que vai cumprir o que prometeu, os seus projetos e tal. E a demagogia falar justamente o que o povo gosta de ouvir. O povo gosta de ouvir, vai vir a paz, vai vir a bênção, eu vos prometo saúde, eu prometo segurança, eu prometo. Promete, não cumpre, né? Porque um que cumpre é Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Até mais, deixe seu like, comente. E esse foi mais um pedal reflexivo aqui, umas matas, ou próximo de matas aqui na região. Eu gosto bastante de local de mata. Abraço e até uma próxima. Olá, meus caros, falando sobre saudade, nostalgia e melancolia. Segundo um poeta já falecido, Carlos Coni, a nostalgia seria saudade daquilo que eu vivi, a melancolia é saudade daquilo que eu não vivi. E a gente tem que analisar isso, né? Quantas coisas que a gente fez de boa ou de bem, né? Coisas bacanas, que merece então nós ter uma certa saudade ou um saudosismo. E assim como pessoas que já se foram, partiram também, que faziam realmente parte da nossa vida, que significavam muito para nós. Outras, no entanto, também não significavam absolutamente nada, ou temos uma certa melancolia pelo fato de não podermos fazer, ou não fizemos no tempo, e muito menos tivemos a chance ou alguém nesse sentido. Então, pensamos acerca, né? Como diz o poeta, melancolia é saudade que eu não vivi, nostalgia é saudade que vivi, que prezamos por essa e que trazemos a memória à tona realmente só os sentimentos bons daqueles que nós vivemos, para assim pensar bem. Até a próxima. Caros, pedal reflexivo no ar, no conteúdo edificante, falar de milagres. No dia de hoje eu ouvi uma sentença interessante até de ser meditada, refletida. No entanto, o camarada, quando me disse, quis falar algo para mim, mas totalmente equivocado, a fim de dar uma exortação, mas ele nem sabia do que se tratava. Ele disse o seguinte: deve ter visto falar de algum padre, algum pastor ou de alguma religião, que nós não devemos esperar o milagre, mas correr atrás do milagre. Ora bolas,
isso é óbvio, né? Que devemos não esperar no sentido de ficar parado, inerte, estagnado, até porque não é isso quando a Bíblia diz esperar com paciência no Senhor, esperar com paciência no sentido de continuar fazendo o que lhe compete, o que é da sua própria alçada, e que Deus no momento certo vai cumprir aquilo que Ele tem designado para conosco ou tem prometido. E aí seja o milagre o que for, né? Seja uma cura, seja um trabalho ou emprego, seja a restauração do lar, da família, seja a prosperidade do âmbito material, profissional e por aí em diante. E assim sendo, é óbvio que então que se traduz em fazer a nossa parte é de Deus. Só que o camarada está tentando dizer para mim talvez que eu não estava fazendo a minha parte e estava esperando tudo a Deus dará ou que a bênção caísse do céu. Na realidade não era nada disso, diferente dele que teve alguma facilidade para ter o que ele tem no âmbito material por conta dos seus pais e também na questão exatamente de eu, né, e no meu caso, não querer fazer algumas coisas equivocadas, porque para você ter um sucesso no âmbito profissional, ou melhor dizendo, no âmbito material, você pode até ter de uma maneira fraudulenta. Mas é algo fraudulento, pois nós temos vários tipos de trabalho, o voluntário, o trabalho honesto, sincero e que pode ser emprego ou não, e o trabalho fraudulento. Então eu posso alcançar o milagre, né, de uma maneira fraudulenta, de uma maneira equivocada. Agora, se eu não quero me vender a isso, é claro que vou ter mais dificuldades até mesmo para alcançar. Então, fica essa reflexão referente a milagres. E claro, aquilo que é para nós fazer, tem que fazer. Inclusive, José chega a nos exortar, né, sendo claro, o mandado de Deus, e ele recebendo, e depois passando para o povo, para nós fazer o seguinte: esforçar, tem de bom ânimo, o resto Deus faz, né? Mas o esforçar e ter bom ânimo também tem que ser analisado com cuidado, porque cada caso é um caso. Por exemplo, esforçar e ter bom ânimo para um pode ser simplesmente levantar da cadeira e ir, para outro não basta isso, porque, por exemplo, ele é cadeirante, vai precisar de ajuda de alguém. Então tem todo um contexto, né? Que as pessoas realmente de uma maneira assim tão precipitada, hipócrita e demagoga falam, achando assim como elas fossem de fato as arautas ou o arauto, o mensageiro da verdade, como se elas tivessem a solução para todos os problemas, tivesse ali o segredo de tudo, elas pudessem passar a panaceia universal, a cura de todos os males, né? E não é bem assim. Abraço e até a próxima.
Olá, meus caros, estamos aí gravando mais um pedal reflexivo. Aqui já tá. Meus caros, pedal reflexivo no ar aqui pelo conteúdo edificante. Vamos meditando aí sobre as coisas de Deus, a natureza, enfim. Hoje já está se pondo o sol, entardecer. Aqui nas minhas pedaladas, no meio das matas, como eu sempre gosto, no meio dos animais e tal, né? Há pouco passou uma voada de pássaros, agora está lá já alguns passando por lá, isso é um pássaro bem bonito. Acho muito interessante fazer esse registro nesse local. Eu sempre pedalo por aqui, sempre faz algum tempo até que eu não pedalo, mas eu gosto muito de pedalar quando dá nessa região dos Mouros. Só para marcar, deixar registrado. Olá, meus caros, pedal reflexivo aqui para vocês, né? Ao vivo aqui nas pedaladas, já gravei nesse lugar mais uma noite, só um breve registro, vou deixar aqui registrado. Havia um camarada ciclista e assim estamos registrando aqui mais um pedal reflexivo. Agora ciclista.
Estamos diante. Agora acho que de noite dá pra ver aqui, vamos ver. Não tem ninguém nesse horário, mas tá bom. Aqui é o santuário da Senhora Amada Paulina. Ok? Registro. Sem muito o que falar, né? Que eu já falo demais aí no canal. Até as reflexões aí, já bastante coisa eu já falei, né? Dias difíceis a gente tá passando. Todos, um dia ou outro passam. E o que tem que ficar é a palavra, né? Ele diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Que Jesus venceu, porque Jesus venceu, nós também podemos vencer os dias maus, os dias de luta. E pedir socorro para Ele, já que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Seja enfermidade, seja problemas, falta de prosperidade, ou qualquer coisa nesse sentido. Só o Senhor pode nos dar e nos garantir a vitória. Mais ninguém pode enxergar com um raio-x divino e nos conhecer de fato como nós somos do que o próprio Deus, né? Aqui está mais um registro das pedaladas. Deus abençoe a todos aqueles que acompanham o canal, cristãos ou não, e até uma próxima. Olá, meus caros, estamos aqui para mais um pedal reflexivo, um conteúdo edificante. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre poder, até não mais poder. Cito um relato verídico contado por uma artista chamada Adriana Galisteu, que no auge da sua carreira de sucesso, de poder, de fama e de dinheiro, chegou um dado momento e disse para um médico que estava cuidando do seu irmão, já que o mesmo fora encontrado em estado de overdose, porque era viciado em drogas. E disse para o médico Adriana Galisteu quanto que o mesmo queria para recuperar seu irmão, tirar da CTI. E o médico colocou ela lá embaixo, no sentido de dizer que, espera lá, minha filha, o dinheiro não compra tudo. E ele disse, olha, calma, reza muito, porque só Deus é que pode tirar o teu irmão de lá. E acaba que, lamentavelmente para ela, o irmão acabou falecendo e o dinheiro não foi suficiente para comprar a vida ou tirar, de fato, o irmão daquela situação. Esse é um dos muitos exemplos que o ser humano não pode coisíssima nenhuma. O único poderoso é Deus, o El Shaddai, tudo pode, todo poderoso, aquele que é o Deus das causas impossíveis, aquele que faz o impossível acontecer, aquele que, possível for, ressuscita até mesmo os mortos, enfim. Então, pensamos sobre, pois de fato nós sem Jesus nada somos, nada podemos fazer, já que o dinheiro só dá uma falsa impressão, dá uma ilusória, de fato, noção que nós podemos alguma coisa. Na realidade não podemos nada, porque o dinheiro não compra a morte, não compra nem o amor, eu diria, porque, por exemplo, você compra um terreno por 100 mil reais, por exemplo, e você comprou, está comprado, é seu. Se faltar comida na sua casa, pode até faltar, no entanto o terreno é seu, né? E para a mulher avarenta, interesseira, você pode até ter comprado ela entre aspas, no sentido de ter dado tudo até um dado momento, mas se faltar, ela já te abandona. Ou o homem também podemos colocar aí, já que está tudo mudado, né? Então, nem amor, nem de fato morte, nem nada. O dinheiro compra, o poder pode. Inclusive, citando essa questão de relacionamentos e decepção amorosa, certa feita o Eduardo Costa contou que ele se apaixonou inteiramente por uma menina e ele sempre queria ela, até mesmo já com a fama, mas ela não o quis. E ele se decepcionou e muito com ela, ou com o amor na realidade, ao ponto de já cair realmente, né,
naquela vida, já que ele já estava um pouco mais ainda, né, indo para as profundezas. E isso deixou ele bastante abatido. Isso é uma prova também, né? Um sujeito rico, cantor famoso, não pôde comprar o amor da vida dele e casou inclusive com uma pessoa simples. Então, achar que pode alguma coisa, não podemos coisíssima nenhuma, né? Poder, 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 ó, poder do ronco da moto, né? Porque embate, lá vai-se a moto e vai-se o motoqueiro também. Poder, 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 até não mais poder. Inclusive isso é uma letra de uma música que eu escutava bastante na minha adolescência, do Marcelo Nova, cantor de rock e até cético, mas fala alguma verdade. Nessa letra, tirando a parte que ele faz uma crítica a Deus, né, dizendo que Deus é todo poderoso, no entanto, dá para entender até mesmo na letra que ele fala do ser humano que acha que é o bambambam, que tudo pode, que ele pinta e borda e nada acontece, que não tem lei de semeadura, que ele não vai pagar por tudo que faz. Então, o ser humano realmente é iludido pelo Deus da avareza, Mamon, que oferece tudo, que oferece, assim como ofereceu para Jesus, todo o reino, né? Olha, isso tudo te darei se prostrares diante de mim. E aí o sujeito, a pessoa, o homem, a mulher se prostra e na realidade não tem nada, só tem a frustração, pseudo-bênção, porque a verdadeira bênção vem do Senhor, que nos enriquece. E assim pensamos, meus caros, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Se estivermos fazendo coisas erradas, que não agradam ao Senhor, que não honram a Ele e que não, de fato, amam ou traduzem amor ao próximo, nada adianta. Podemos até ter um certo êxito e felicidade e gozar assim o êxito da vingança, né? Mas a Bíblia diz claramente que o homem e a mulher não pode comemorar a derrota de outro, porque está suscetível. E também diz a Bíblia que o homem mau vai de mal a pior, enganando, sendo enganado. Então, não adianta, é tudo ilusão do maligno. Claro que o maior inimigo que nós temos é Satanás. Pois a Bíblia nos diz que a guerra que nós temos não é contra carne nem sangue, mas sim contra ossos, principados e potestades. Ele é Satanás, a palavra quer dizer adversário, né? E o adversário pode ser de várias maneiras, não pode ser na nossa mente, pode ser até nós mesmos, por ter se seduzido por pensamentos equivocados e dentre outras coisas, ou até mesmo o inimigo utilizar os seus adeptos para nos ver para baixo e tirar a nossa felicidade, mas maior é aquele que está conosco que pelejará. A peleja não é nossa, o Senhor há de pelejar. Então, se a gente está fazendo realmente o que é certo, não temos o que temer. Ainda que venham as borrachas, os sofrimentos, as dores, os penares, mas Deus está contemplando tudo e vai pleitear a causa do justo. Diferente daquele que faz mal, que acha que aqui não vai pagar, mas até mesmo aqui paga de alguma maneira, no tribunal togado da consciência. Se não for aqui, de alguma maneira vai pagar. E será a pior das piores sentenças, penas, a do fogo eterno, que é o lago de fogo, segunda morte. Para quem crê, para quem tem esperança, tem fé, tem amor, confia no Senhor, sabe do que eu estou falando, que é verídico, a luz do Evangelho da Palavra. Ficamos com essas palavras, com essa reflexão. Deus os abençoe. Olá, meus caros, pedal reflexivo no mar, aqui no conteúdo edificante. Olá, meus caros, mais um pedal reflexivo no ar aqui no conteúdo edificante. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre estupidez ou ignorância, arrogância, que muitas pessoas infelizmente têm, tudo por conta, obviamente, de ignorar fatos, de procurar saber mais, checar as fontes, informações, para não estar falando besteira ou tendo conclusões precipitadas sobre diversas temáticas. Eu estava vendo a entrevista do Peter, aquele que tem um canal Peter Aqui, e também dos nerds, no Danilo Gentili.
E lá eles estavam falando sobre, obviamente, jogos, sobre o orgulho nerd. E em um dado momento eles começaram a falar sobre haters na internet, até porque o próprio Peter sofre com isso, né? Os comentários e tal. E em um dado momento, o Danilo Gentili dá uma resposta muito interessante, que não adianta discutir com estúpidos. Ou se você tiver, por exemplo, um duelo entre um grande imperador e a estupidez sempre vai ganhar. Até ele citou Jesus, ele disse, se tiver Jesus e a estupidez vai ganhar. E ele cita que até a estupidez ganhou mesmo, entre aspas, quando Jesus foi condenado e crucificado, né? A estupidez dos religiosos, das autoridades da época. E assim sendo, a gente pode pensar do mesmo modo. Porque eu percebo às vezes aqui no canal, eu falo sobre política, falo sobre religião, eu falo sobre o cotidiano e diversas temáticas, até porque eu gosto de falar mesmo, sou bastante eclético. E as pessoas acabam me interpretando em cada vídeo de uma maneira, né? O último que eu fiz, ou um dos últimos, foi referente ao ativismo do judiciário, precisamente do STF. Ativismo jurídico. E alguém chegou a falar, você é preconceituoso, você quer tolher o direito do movimento dos LGBTs, ou contra as pautas mais progressistas, você está errado e parará e parará. Ora bolas, eu não estou nem aí para a questão de direita e de esquerda, porque eu já disse aqui no canal que não sou nem de direita nem de esquerda. Porque muitos pensam que porque eu estou falando que é ativismo jurídico que existe, é porque eu sou do lado do Bolsonaro. Não é. É porque eu tenho um senso crítico e percebo que existe. E seja da ala que for, agora está lá no STF a ala da esquerda. Os ministros do STF representam totalmente as pautas progressistas e também, obviamente, a esquerda. A hora que cada um se aposentar e sair, porque só sai lá aposentado, como já existe dois que são chamados decanos da corte, que são o Marco Aurélio e o Celso de Mello, que vão sair em 2020, vai entrar alguém do governo Bolsonaro. E aí pode fazer militância também, o ativismo para a ala da direita. E eu sou contra isso, porque a própria lei, né, não seria necessário dizer que sou contra, porque a própria lei é que diz que o juiz tem que julgar de modo imparcial. Então eu estou falando do ativismo é porque realmente existe. Inclusive, nós temos informações do próprio senador Jorge Cajuru denunciando o senhor Gilmar Mendes, dizendo que o mesmo compra a sentença. E não há de se duvidar disso, porque tem muitas pautas que estão sendo cada vez mais entradas na discussão e debatidas para haver então a decisão, que outrora demorava séculos e séculos, anos e anos, e agora está indo tudo tão rápido. Como eu citei naquele vídeo, é a questão da liberação das drogas, é a questão do crime, entre aspas, da homofobia, é a questão também prostitutas e outras temáticas aí progressistas estão indo bem rápido tudo nesse ano. Ora, se você for analisar, você percebe que em 2012 ou 2013 é que a ala da esquerda entrou no STF para querer que houvesse a criminalização da homofobia. E só agora estão voltando. Por que não voltaram na época que estava a Dilma no seu primeiro mandato? Ora bolas, porque os evangélicos estavam com a Dilma. E eles pediram para a Dilma não acelerar isso, para ver com calma, deixar com o Congresso, para discutir. Porque se os homossexuais têm direitos, eu creio e penso que tem sim, também os religiosos de pregar dentro da sua própria igreja também o têm. Então eles deixaram. Agora viram que os evangélicos estão no lado do Bolsonaro, então vamos fazer aqui o ativismo, vamos fazer aqui pirraça, vamos fazer então uma certa vingança contra eles. É óbvio, é patente, é só analisar as coisas. E aqui não tem nada de defender ela de Bolsonaro ou de esquerda ou qualquer coisa nesse sentido. Então a estupidez das pessoas faz elas criar bichos papões onde não tem. Faz elas ser crianças, ter medo de tudo, falar coisas que não existem. Falar que existe preconceito quando não se tem. Ora bolas, eu não sou contra lésbicas, gays, sexuais, etc. Eu sou contra sim um movimento ativista, que até muitos homossexuais e gays também são contra, já que eles já observaram que eles utilizam eles como massa de manobra e não dão muito bola para eles.
Tanto é que muitos votaram no Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro fosse tão assim homofóbico, eles não tinham votado no Bolsonaro. Então isso é tudo falácia. Um deles aí, Fernandes, fez campanha em campanha para o Bolsonaro. Então essa ala da esquerda, ela quer o quê? Ocultar as verdades dos fatos. Ela quer vender fake news e criar factoides, porque não existe. E esse movimento aí do LGBT está muito distorcido. Quer implementar as suas ideologias de goela abaixo, quando que muitos homossexuais e gays não querem, só querem ser respeitados, deixar eles viver em paz, e os outros também. Agora, querer impedir que um religioso, um padre, um pastor fale contra, no sentido de não ser favorável à prática, não contra a pessoa, dentro das suas denominações, isso é inconstitucional. Cadê o direito religioso? E é isso que prevê essas decisões aí, esquerdopatas, eu já diria, ou complicadas da própria esquerda, e está no STF. Porque tem que respeitar os dois direitos. Então tem muita tolice no meio, né? É muita estupidez. E por isso é bom analisar tudo e reter o bem. Do contrário, não tem como falar absolutamente nada. Então pense sobre isso, comece a esticar mais as informações para que a gente não venha sofrer com discussões, brigas e até mortes, porque que os homossexuais sofrem uma certa... Dizem, não, tem alguns fatos que comprovam sim, que eles sofrem a violência, mas também eles são violentos em alguns momentos, principalmente aqueles que estão ligados com esse movimento ativista. Ora, bolas, não tivemos um fato, uma notícia em São Paulo, que as travestis estavam agredindo os clientes, estavam forçando as pessoas a se tornar clientes delas, fazendo uma série de coisas, roubando e assaltando e tudo? Então não tem também do outro lado? É claro que tem. Então tem que analisar tudo com seu devido cuidado. Eu mesmo já presenciei vários aí que são gays, são lésbicas, fazendo briguinhas, fazendo piadinhas. Então fazer piadas contra eles não pode, eu até concordo que não pode mesmo. Mas por que ele fica falando? Olha, vem cá me pegar, ô bonitão, e não sei o que. Pode isso? Hã? Pode? Ah, mas é cantada. Ora, não é cantada, o certo não é cantada nem para mulher, nem para homem, nem para ninguém, tá? A não ser que seja num local próprio, numa festa, agora na rua, que eu vi na rua, ainda de madrugada, fazendo o maior escândalo, é uma vergonha. Inclusive, os vizinhos ficaram até pasmo com aquilo, assustando perto da meia-noite, não cumprindo nem a lei do silêncio, nem, de fato, o que diz na contravenção penal, que não pode haver a poluição sonora. Então como é que é isso? Tem que dar o respeito a ser respeitado. Eu não estou dizendo que são todos, eu estou dizendo que tem uma minoria, assim como é que tem uma minoria que é violenta, que é homofóbica mesmo. Agora, tanto a minoria do lado de lá como do lado de cá tem que ser tiradas, extirpadas, eu diria, por meio sim de legislação específica. Agora, não pode ter uma visão totalmente equivocada e criar uma legislação que venha tolir os direitos religiosos. De não aceitar, e até mesmo quem tiver o estabelecimento comercial que não queira aceitar um homossexual para trabalhar na sua empresa, por exemplo. Se o sujeito não tem nada de preconceito, mas ele está vendendo roupas para o segmento evangélico. Lá o público dele é só evangélico, que não gosta dessa prática. Respeita as pessoas, mas não gosta. Aí se ele não quiser empregar uma menina, e de vez empregar o homossexual, então ele vai perder o direito? Então tem que analisar tudo com cuidado. Porque eles têm o direito de ser, né? E de ir nos locais que eles querem, sim. Mas o outro também tem o direito de ser diferente deles, de pensar também diferente deles e de criar o seu estabelecimento de acordo com os seus princípios e com convicções. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de festa. Eu não vou nas festas. Né? Agora, a mesma coisa é os homossexuais. Se ele vê que uma igreja não gosta da prática homossexual ou prega contra, por que ele vai lá? Vai numa outra que gosta ou permite? Ou um estabelecimento da mesma maneira. Pode até criar uma lei mais branda, mas não precisa criar uma lei totalmente extremista e tal, né? Então analisemos cada caso. E tá tudo bem evidente, né? Nem precisa falar. Aliás, às vezes eu perco meu tempo, porque às vezes eu estou discutindo aqui e falando nos comentários. Às vezes quem está lá por trás falando é uma criança, é alguém que não tem conhecimento, é pessoas que não estudam direito e fica só perturbando. Então, a partir de hoje, ou de agora em diante, doravante, eu não vou mais me perturbar com esses comentários, porque é só analisar o meu canal para ver quem eu sou de fato, não tem nada de preconceito ou homofobia aqui, e eu vou ter que cancelar alguns comentários, né, de pessoas maldosas, ou excluir, e deixar aqueles que sabem comentar de modo, então, bem equilibrado. Abraço e até a próxima.
Olá, meus caros, pedal reflexivo no ar. Vamos para as ruas, vamos sair de casa, vamos fazer atividade física, vamos fazer manifesto. Que eu estou fazendo aqui, ó, exatamente com a natureza, né? Manifesto de glória a Deus, né? Já que, como diz os Salmos, a natureza ela glorifica o Senhor, os animais, os pássaros. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Os animais que têm fôlego, louva o Senhor. As plantas que têm vida, que são seres vivos como nós, claro que com uma outra diferença, louva ao Senhor. Então, como toda a natureza de Deus louva a Ele e proclama a sua justiça e revela a Ele, então vamos sair para as ruas, sair de casa, dos nossos aposentos, para refletir à luz do Evangelho, contemplar as coisas bonitas do nosso Deus e, se possível, pedalar ou caminhar, porque é o que mais nos faz bem, bem não só para o físico, mas para a alma também, né? Já que manifestações e ruas às vezes pode ter alguns problemas, né? Podemos sofrer algum tipo de violência e às vezes não serve para nada, porque é da política dos homens. E pelo menos saindo para fazer alguma atividade com a família ou com a igreja, subindo em monte e outras coisas mais, é muito mais benéfico e traz muito mais bênçãos e resultados do que simplesmente sair em ruas, dizer que é brasileiro, dizer que é patriótico, dizer que é isso, dizer que é aquilo e na realidade ficar igual ou até pior a coisa, né? Então, nós temos que pensar nesse sentido. Não estou dizendo que se o povo quiser, ele não deva sair para se manifestar. Pode sim, é um direito constitucional. Agora, nem tudo é do jeito que transparece ser. E quem tem senso crítico não é alienado, não é bolsomínio, nem lulamínio, não é mínio, não é idólatra de político ou de política, de esquerda ou de direita. Esse consegue diferenciar as coisas, ser equilibrado e checar, inclusive, aonde há erro e dizer ou denunciar. Do contrário, eles vão aplaudir tudo de acordo com como está lá e uma hora eles vão se ver exatamente numa situação tão complicada, porque eles acabam voltando ou sendo favoráveis a pautas que são contra eles próprios. É só analisar, aguardar o tempo e o tempo dirá, né? Eu não quero entrar mais isso aqui no canal com relação a muita política. Vai ser mais reflexão, palavra, reflexão do cotidiano e outras coisas mais, porque tem muita gente que entra aqui, idólatra, interpreta a gente de uma maneira equivocada, os posicionamentos, acaba chamando a gente disso e daquilo e não entende o propósito do canal, que é exatamente falar daquilo que é o mais equilibrado, tem a palavra do Senhor e coisa dessa natureza, né? Porque aqui eu não tenho ativismo político de um lado nem do outro. Eu quero só ver daqui a 4 ou 8 anos, quando der algum problema com a senhora direita, se esses mesmos que estão aí se manifestando na Paulista, em todas as capitais praticamente, vão estar nas ruas se manifestando. Ou vão ficar que nem alguns do PT acreditando que o Bolsonaro ou a direita seja justa, se tiver feito alguma coisa equivocada, como muitos acreditam agora que o Lula é inocente, né? E que merece ser solto porque foi uma justiça que ele fez. Parece que eles desprezam o óbvio, que houve um processo legal, que houve uma apuração, que se checou que realmente ele tinha culpa no cartório, por isso que está lá na carceragem de Curitiba. Tanto é, acho que era nesse final de semana que tinha o Festival Lula Livre. E lá está o Projaquistão, a turma do Projac da Globo, lá os atores e atrizes, os cantores, né? Entre eles Gilberto Gil, Caetano Veloso, tudo na defesa da hashtag Lula Livre. Eita fanatismo! Mas será que eles estão lá por conta de Lula ou porque perderam a bufufinha, né? Só podemos dizer assim, da Lei Rouanet?
É algo a se pensar. Enfim, então reflita, meus caros. Saiam de casa, mas para fazer coisas boas e com família, pensando em Deus, com equilíbrio, que é a melhor coisa a ser feita. Saia, como diz um ditado, da pedra marisco. É isso, sair para fazer algo de produtivo. Sair da caverna para fazer algo de produtivo. Sair exatamente, até mesmo do templo, porque não é só em templo que se opera as maravilhas de Deus, ou que se ganha alma, para fazer o trabalho do Senhor fora do templo, porque Jesus também pregava fora do templo, nas sinagogas e também fora, né? Então pensamos sobre. Que Deus os abençoe e até a próxima. Esse é o caminho que eu tenho que percorrer ainda. Abraço, deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Até mais. Olá, meus caros, pedal reflexivo no ar. Vamos falar do apego e do desapego, da diferença de servir a Deus e de servir ao Deus Mamon, de servir seus próprios caprichos, ser avarento e de servir o próprio Pai. Estava vendo uma notícia, quero crer eu que seja verdade. O senhor Papa Francisco recebeu e ele, de ter ficado, acabou pegando a mesma, leiloando, e o dinheiro arrecadado vai ser doado para instituições que fazem o trabalho de filantropia e também para os pobres. Acho uma atitude nobre, à luz do Evangelho, coerente com aquilo que Cristo pregou. Diferente de muitos pastores avarentos que amam o dinheiro, capazes de matar, enganar, ludibriar o povo por conta do faz-me-rer. E que tem os seus jatinhos, 5, 6 jatinhos, seus carrões, suas Ferraris, BMW, mas não são capazes de fazer um gesto desse, de leiloar para arrecadar fundos para ajudar os mais necessitados. E o que me causa mais estranheza é que o povo dá dízimo, dá oferta, dá voto. Eu não sou contra dar, mas desde que tenha uma finalidade, um destino. E o destino, como a própria Bíblia nos indica, é ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, e também o trabalho missionário, o evangelístico, que seria na época a tribo de Levi, a tribo do sacerdócio. Então, meus caros, nós percebemos claramente que nós estamos vivendo um tempo de muitas coisas erradas, onde que o amor do dinheiro tem valido sobre o amor a Deus sobre todas as coisas, onde muitos têm perdido até a sua sanidade mental e já estão perdendo até a salvação por conta do amor ao dinheiro exacerbado, porque a Bíblia diz que a raiz de todos os males é sim o amor ao dinheiro. É um exemplo bonito do senhor Papa, mas que lamentavelmente muitos até sacerdotes, pastores, não dão um mínimo de exemplo. Só sabe dizer, se não der o dízimo, você está roubando de Deus. Se você não dá oferta, contribuir para a igreja, você está pecando. Quanto mais eles pedem, mais eles ficam ricos. Em contrapartida, o pobre já não tem nem mais o que comer na mesa, dá tudo que tem, vai das tripas ao coração, para dar seu carro, a porcaria do seu carro, como aquele pastor da Universal pediu, a casa e por aí em diante, né? É esse tipo de evangelho que Jesus pregou? Será esse mesmo? Ou foi aquilo que ele mesmo, Cristo, falou contra o mancebo ao dizer o seguinte: você faz tudo certinho, vai e vende tudo que tens e entrega aos pobres. E ele saiu tristonho porque ele estava apegado exatamente ao dinheiro. Então, meus caros, examinai tudo, reter o bem. Quando você está numa congregação, o camarada só sabe pedir e você não vê aquele dinheiro sendo investido em nada na igreja, nada no templo, em nada na hora evangelística, e nada para os necessitados, para os órfãos, para a viúva, fuja, saia desse lugar, porque é um lugar até maldito, onde está de fato cultuando o Deus Mamon, o Deus da matéria, do dinheiro, que Jesus condenou, dizendo que nós não podemos servir dois senhores, porque um há de agradar, outro de desagradar. Então,
façamos esta reflexão, examinamos tudo, para não dar o dinheiro para sustentar a mordomia, para sustentar o luxo, para sustentar a ostentação desses pastores do século XXI, cheio de riqueza, ainda que eles dizem que se não tiver riqueza, Deus não está na vida deles, porque tem que ter riqueza, é uma amostra. Não, isso é uma demonstração clara do que eles são larápios, do que eles são charlatões e de que o povo é ignorante, que não examina nem a própria palavra de Deus para estar sustentando esses tais. Aí quando algum necessitado vai pedir, eles ficam chamando, olha picareta, olha vigarista, olha isso, olha aquilo. Mas sustentar o pastorzão que está lá com os seus jatinhos, com os seus carrões, com as suas mansões, com o seu patrimônio farto, ninguém questiona, né? A mesma coisa a gente pode meditar nessa pessoa que doou para o Papa. Claro que o ato do Papa foi nobre, a gente não há de discutir. Mas essa pessoa podia ver pessoas necessitadas e ter feito a mesma coisa. O Papa sugeriu que fora fazer um leilão, ou se não pegar o dinheiro numa concessionária daquele carro e doar para os necessitados. Mas essa gente é assim, eles às vezes doam para um pastorzão, doam para um sacerdote, um papa, mas para alguém, para um determinado grupo necessitado, eles não dão, eles não fazem caridade. Isso aí não é fazer caridade. Você doar para aquele que já tem, como no caso do Papa. O Papa tem tudo, tem todos os auxílios, tem até o Papa móvel. Você ia sustentar ele? Claro que ele foi certo, mas se fosse outro avarento, ele ia aceitar e ficar para ele, porque ele ganhou. Mas nós temos que pensar o seguinte, que tem vidas e vidas sofrendo em vários cantos dessa terra. Então, é tanto para o doador pensar nesse sentido, para ajudar o necessitado e não dar para quem quer que seja, mesmo que ele tenha uma certa admiração, e bem como aquele que recebe, se já tem demais, reparta com o seu, porque isso foi o que o Evangelho disse. Não tem nada de comunismo, socialismo, essa porcaria que criaram aí, de ideologia, né? Que só sabe falar é disso, é socialismo e comunismo. Então nós não vamos fazer mais nenhuma obra assistencial socialista, no sentido de ajudar o próximo, de fazer filantropia, porque senão é comunismo, é socialismo. As pessoas não sabem nem o que trata disso e ficam falando umas asneiras dessa, né? Porque nós devemos seguir o Evangelho e não ir atrás dessas falácias de ideologias também políticas que invertem tudo. Então essa reflexão eu queria fazer, meus caros. Se você puder ajudar alguém, ajude, mas saiba se a pessoa precisa, saiba se a pessoa de fato está encarecida, se ela não está enganando e por aí em diante, tá? Porque do contrário, você está sustentando cada vez mais o rico e você cada vez mais ficando pobre, né? Você olha para um pastor, o pastor vem para a igreja com baita de um carrão, você vai dar um carro para ele, você vai dar mais ajuda ainda para ele, né? Ah, mas o carro vai fazer a obra. Ok, fazer a obra. Mas você já checou se ele tem mais carro, 2 ou 3 ou 4? Então tudo tem que ser analisado. Abraço e até a próxima. Olá, meus caros, pedal reflexivo. Atualidades PG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.